Nunca homem algum falou assim como este homem. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João, capítulo 17, versículos 4 e 5. A ênfase nestes artigos está nos dizeres que somente o Filho de Deus podia usar. Obviamente, ele usava expressões comuns em momentos oportunos, como, por exemplo, dá-me de beber, João capítulo 4, versículo 7, e tenho sede, João capítulo 19, versículo 28. Mas muito o que ele dizia era linguagem peculiar ao enviado especial de Deus. Alguns leitores podem ver uma semelhança entre as palavras citadas acima e as de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas o contraste se destaca mais que a semelhança. Quando o Senhor Jesus fala em ter glorificado o Pai, deve ser entendido em sentido absoluto, isto é, em toda a situação e em cada momento daquela santa vida, ele glorificou o Pai, e isso em nível da perfeição divina. Em consumar sua obra, ele o fez completamente, não deixando nenhuma parte e nenhum detalhe para trás. Muitos livros têm sido escritos sobre a vida e a morte do Senhor Jesus, mas servindo-nos de alguns versículos em João capítulo 1, podemos juntar algumas das finalidades principais da sua encarnação. João Batista podia apenas indicar o Salvador, mas o Senhor mesmo podia dar, e de fato dava, vida divina a todos quantos o receberam. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Ele manifestou uma glória exclusiva do unigênito do Pai, sendo cheio de graça e de verdade. As riquezas da sua graça seriam manifestadas como estando de acordo com o mais elevado padrão de santidade. João capítulo 1, versículo 14. Assim, em cada palavra e ação, vemos que o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João capítulo 1, versículo 18. O que é que as curas milagrosas dele nos revelam do coração de Deus? O que é que podemos perceber na restauração de vida aos mortos e na expulsão dos demônios? É que Deus se compadece das pessoas aflitas pelos males que acometem a humanidade. As lágrimas do Senhor Jesus, junto ao sepulcro de Lázaro, revelam a compaixão divina diante do cenário da morte. Mas a ressurreição dos mortos e a cura dos doentes prevêem aquele dia quando o propósito de Deus será plenamente realizado e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Sua vitória sobre os poderes das trevas prevém o dia quando o diabo e seus anjos serão banidos para sempre. Mateus capítulo 25, versículo 41 e Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Sem dúvida, a morte do Senhor Jesus está incluída na obra consumada de João capítulo 17, versículo 4. Há mais de 40 anos, o autor escutou o ministério de um eminente servo de Deus sobre João, capítulo 17. Seu comentário sobre este versículo foi o seguinte: o Filho, na qualidade de servo perfeito, glorificou ao Pai na realização da obra que lhe foi confiado, isto é, o Pai colocou em suas mãos a realização de uma obra que somente ele tinha condições de executar. No seu sofrimento e na sua morte, ele trouxe ao alcance dos homens uma salvação que estava
em pleno acordo com as exigências da santidade divina e ainda mais, o fez de uma maneira a engrandecer eternamente os atributos divinos e cobrir seu trono com um manto de glória eterna. Aproximando-nos das palavras, e agora glorifica-te, tu, no versículo 5, nos lembramos de que estamos observando a conversa entre um membro da Santa Trindade e outro. Isto é realmente Terra Santa? Êxodo capítulo 3, versículo 5. Observando que o verbo glorifica-me está no modo imperativo, nos recuamos em espírito reverente, surpresos de podermos acompanhar tal conversa. O Filho, em termos de igualdade com o Pai, requer seu retorno à posição gloriosa que lhe pertencia eternamente. Isto importa em ressurreição? A mente humana pode ver muitas dificuldades no conceito de ressurreição da morte, mas o poder divino supera todas elas. Na demonstração da sobreexcelente grandeza do poder que operou na ressurreição de Cristo, podemos perceber algo de tremenda força satânica que a resistiu. Do Monte das Oliveiras, ele foi elevado às alturas, Atos capítulo 1, versículo 9, e foi subindo ao céu. Sua subida o conduziu acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, Efésios capítulo 1, versículo 21. Assim, ele chegou ao trono de Deus, onde se assentou como homem. Na glória de sua divindade, ele consumou perfeitamente a obra que lhe foi dada a fazer, e o Pai reverteu sua humilhação na glória de sua ressurreição e exaltação. Nunca homem algum falou assim como este.